Nesta ação penal 503-65-28-23, depoimento do Sr. Alberto Youssef. Sr. Alberto, o senhor está sendo acusado nesse processo de um crime. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor optar por exercer o direito ao silêncio, pela nossa lei isso não lhe traz prejuízo. Mas também é sabido no processo que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou esse direito ao silêncio. É isso mesmo? Sim, senhor. Por esse acordo, o Sr. Alberto Youssef também, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça, é isso? Sim, senhor. Então, nessas circunstâncias do acordo, eu vou alertá-lo então que o senhor não tem nem o direito ao silêncio e, por outro lado, também se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre o risco de perder esse acordo. Sim, senhor. Da mesma forma, se o senhor incriminar indevidamente alguém, o senhor responde criminalmente. Sim, senhor, excelência. Sr. Alberto, o senhor já foi ouvido mais de uma vez aqui sobre fatos similares, mas infelizmente esse é um outro processo, então algumas questões vão ter que ser reiteradas, reafirmadas aqui ou explicadas novamente, certo? Certo. O senhor mencionou anteriormente em seus depoimentos que o senhor teria intermediado pagamentos de empreiteiras para a diretoria de abastecimento da Petrobras? Sim, eu intermediei pagamentos da área de abastecimento da Petrobras por intermédio do Partido Progressista durante alguns anos. Quando aproximadamente o senhor começou essa atividade? Aproximadamente 2006 e foi até quando o Paulo Roberto foi diretor. O senhor não fez pagamentos também posteriores a ele? Eu fiz pagamentos posteriores a ele por remanescentes de contratos que já tinham sido assinados e praticamente executados. Excelência, acho que não está dando para ouvir. Se o senhor puder falar um pouquinho mais alto? Ok. O senhor mencionou em seus depoimentos anteriores que havia um grupo de empreiteiras que se reuniam para participar de licitações da Petrobras. O senhor pode me esclarecer isso? Sim. Havia um grupo de empreiteiros que, na verdade... O senhor falar mais alto mesmo, Sr. Roberto. Havia um grupo de empreiteiros que realmente se reuniam para relacionar prioridades das obras da Petrobras. E assim era feito. Como o senhor teve conhecimento desse fato? Pelos próprios empreiteiros e pelo próprio seu José Janene, que me inseriu nesta negociação. E o senhor pode explicar exatamente o que eles faziam, pelo que o senhor tinha conhecimento naquela época? Pelo que eu tinha conhecimento naquela época, as empresas elas tinham suas prioridades e negociavam entre elas quem ia participar ou qual seria a ganhadora naquele certame que fosse combinado. Em contratos da Petrobras? Em contratos da Petrobras. De quais empreiteiros o senhor ouviu diretamente isso? Na verdade, participaram várias empresas nesse sentido, que foram Camargo Correia, OS, Odebrecht, UTC, Engevix. Sim, mas sobre esses acertos para as licitações, algum dirigente dessas empreiteiras afirmou isso ao senhor diretamente? Sim. O senhor pode me dizer quem, por exemplo? Desta ação, conversei por várias vezes com o Márcio Faria. O Márcio Faria falou para o senhor que havia esse acerto entre as empreiteiras? Bom, eu inclusive atuei na questão do Pipe Rec para que a Galvão Engenharia não apresentasse sua proposta por conta de que a vez era da UTC Odebrecht. Tá. O senhor fez uma explicação, mas ele diretamente falou ao senhor que havia esse acerto entre as empreiteiras? Sim. O senhor mencionou algum nome de algumas empreiteiras. A Odebrecht participava desse acerto entre as empreiteiras? Participava. O senhor mencionou algumas outras. Pode repetir o nome das empreiteiras? Camargo Correia, OS, Engevix, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia. O senhor, já que entrou nesse assunto, o senhor pode me relatar novamente esse episódio envolvendo a Galvão Engenharia?
Esse episódio envolvendo a Galvão Engenharia é que, na verdade, no Compeg, esta obra estava destinada para o consórcio, não sei se era o TC Odebrecht, Odebrecht UTC e Mendes Júnior. Que obra? Do Pipe Hack. E a Galvão Engenharia, através do seu diretor Ayrton, estava ameaçando apresentar proposta nos níveis muito mais baixos. E aí eu fui procurado pelo Márcio Faria e, com autorização do Dr. Paulo Roberto Costa, eu intervi perante a Ayrton e a Galvão Engenharia para que isso não acontecesse. O que o senhor disse ao senhor Ayrton? Conversei com ele que ele não apresentasse a proposta porque ele estava mergulhando nos preços, inclusive fazendo com que a empresa que ele estava trabalhando passasse por dificuldades por conta de preços muito baixos de propostas que ele já havia furado em outras obras. O senhor chegou a fazer alguma ameaça a ele? Não, eu só o alertei que se ele continuasse fazendo isso, que no eventual pedido de aditivo e que ele necessitasse da área de abastecimento para que isso acontecesse, que nós não iríamos ajudá-lo. O senhor sabe se a Galvão participou daí da licitação? Eu acredito que ela não apresentou a proposta. Quem ganhou essa licitação foi o consórcio Odebrecht, UTC e Mendes Júnior. E quem havia solicitado isso ao senhor foi o senhor Márcio Faria, é isso? Só tratei desse assunto com o Márcio Faria. Com quais executivos o senhor tinha contato na Odebrecht? A Odebrecht, eu tinha contato com o Márcio Faria. Somente com o Márcio Faria? E tive 2 ou 3 vezes com o César Rocha. O senhor Rogério Araújo? Nunca estive com ele. O senhor já respondeu inicialmente no começo, mas agora vamos pedir alguns detalhamentos. O senhor mencionou que o senhor intermediava propinas para a diretoria de abastecimento e para o Partido Progressista, é isso? Na verdade, para o Partido Progressista, que repassava parte desses recursos ao diretor de abastecimento, que era o Dr. Paulo Roberto Costa. E essa propina, ela era calculada como? Na verdade, eu recebia o 100% da propina e repassava 30% desse valor para o Paulo Roberto Costa, conforme combinado com o Partido Progressista. 5% eu retia, que era o meu comissionamento, e 5% eu repassava ao senhor Genu. E como era calculada a propina? Era em cima do valor do contrato, em cima do valor do aditivo? Normalmente era em cima do valor do contrato, mas não necessariamente 1% do valor do contrato. Muitas vezes o Dr. Paulo Roberto discutia isso diretamente com os dirigentes da empresa e reduzia isso, dava desconto, enfim. A Odebrecht é uma das empreiteiras que efetuou o pagamento dessas propinas? Sim. Como funcionava em caso de consórcio, quando era um consórcio? O consórcio pagava ou alguma das empresas componentes pagava? Teve consórcios que foi pago pelo próprio consórcio e teve casos de que cada empresa pagou sua parte. O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor Márcio Faria e o senhor César Rocha, da Odebrecht. O senhor tratou desses assuntos de propinas com eles? Eu tratei com Márcio Faria e quando na época do pagamento ele me colocou com o seu César Rocha. Ele indicou o senhor César Rocha ou alguma reunião que ele apresentou? Como o senhor pode me esclarecer? Não, eu tomei um café por 2 ou 3 vezes com o Márcio Faria e o César Rocha no Shopping Eldorado, onde a Odebrecht tinha o escritório.
E foi nessa ocasião tratado esse assunto do pagamento das comissões, das propinas? Na verdade, o assunto do comissionamento já estava tratado com Márcio Faria e Paulo Roberto. Na verdade, eu só entreguei contas para que o seu César Rocha efetuasse o pagamento. Mas foi tratado sobre o motivo desses pagamentos na ocasião? Não, simplesmente que tinha esses pagamentos para ser feito. Com César Rocha não foi dito o porquê ou do que era. Nessa ação penal, tenho referência aqui a alguns contratos específicos da Odebrecht com a Petrobras. Então, o primeiro deles, contrato da Petrobras com o consórcio Compar, que seria da Odebrecht, o TC Engenharia e a OAS. Execução de obras e SBL da refinaria Getúlio Vargas, a Repar. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Houve. Parte dessa propina eu recebi da UTC Engenharia e, se não me engano, parte foi paga numa conta do seu Rafael Ângulo, que ele movimentava com o seu José Janene. Parte o senhor também recebeu da Odebrecht? Que eu me lembro, o Odebrecht, nesse contrato da Compar, pagou tudo lá fora nessa conta que o seu Rafael Ângulo detinha. Então quem pagou foi quem? A Odebrecht, o TC, a OAS ou somente a Odebrecht? Neste contrato só foi o Odebrecht e o TC, que eu me lembro. E como é que foi isso dividido? Meio a meio, o senhor se recorda? Se eu não me engano foi meio a meio. Eu vou em todos os contratos aqui, depois eu entro em detalhes dos pagamentos, tá? Contratos da Petrobras, consórcio Reneste e Coneste, Odebrecht e OAS. Para implantação da UDA e o HDT na refinaria Nordeste, Abreu e Lima, na Reneste. Também teve. O senhor se recorda quem efetuou o pagamento da propina nesse caso? Foi o Odebrecht, foi o OAS, foi o consórcio? Parte foi feito pelo consórcio Coneste, que era, se eu não me engano, a parte da OAS, e parte foi feito pela Odebrecht lá fora, alguma coisa, e alguma coisa entregue reais no escritório também. Contrato da Petrobras consórcio Pipe Rec, Odebrecht, UTC e Mendes Júnior, para o Pipe Rec do Comperge. Foi recebido parte, eu não lembro, eu não estou muito lembrado se foi 100% pago pela Odebrecht ou se a UTC pagou também parte disso, mas eu lembro que o recebimento da Odebrecht veio via reais no escritório, parte também foi indicados contas lá fora para que eles pudessem fazer o pagamento. Pois consórcio TUC Construções, Odebrecht, UTC, PPI, Projeto de Planos Industriais, Unidade de Geração de Vapor e Energia do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Este contrato das utilidades, eu recebi parte da Odebrecht, que eu me lembro, porque, na verdade, o Paulo Roberto Costa destinou esses recursos, a maioria desses recursos, para que fosse resolvido um problema com, na época, o governador Eduardo Campos, se eu não me engano. Esse do consórcio TUC? Não, Eduardo Campos não, o governador do Rio de Janeiro, que o vice-governador era o Pezão e não estou me lembrando o nome do governador agora, mas era do governo do Rio de Janeiro. Nesses 4 contratos que eu passei para o senhor, o montante da propina foi em torno desse 1% mesmo? Olha, se não me engano era 30 milhões que tinha ficado este acerto e, se não me engano, o que foi direcionado para que eu pudesse receber foi cerca de 7 milhões e meio de reais. Não sei se eu entendi, nos 4 consórcios ou o senhor está falando só do consórcio TUC? Estou falando só do consórcio TUC, das utilidades. Do Compar, o senhor se recorda quanto foi mais ou menos o valor? Foi 10 milhões de cada empresa, consórcio Compar. Do consórcio Reneste, Coneste? Consórcio Reneste, Coneste foi, na verdade era para ser 45 milhões, teve um acordo entre o Dr. Paulo Roberto e Eduardo Campos, na época governador de
Pernambuco, e aí inclusive houve até uma confusão por conta desses valores, e aí nós recebemos só 20 milhões. E no Pipe Hack lá do Comperch, o senhor se recorda quanto foi? Era para ser recebido 18 milhões e pouco, foi dado um desconto e ficou por 15 milhões. Sendo que parte disso foi entregue aqui no Brasil em reais e parte foi pago lá fora. Da Odebrecht, o senhor pode me dizer como é que o senhor recebia esses valores? Parte lá fora e parte aqui em reais. Parte lá fora, o senhor pode me detalhar como isso era feito, o procedimento? Eu indicava as contas de alguns doleiros que eu não tinha contato e eles faziam os pagamentos e eu retirava os reais aqui no Brasil. Tá. O senhor indicava a conta de doleiros, então, lá fora. Que doleiros, por exemplo, o senhor indicava? Indiquei do Leonardo Meirelles, indiquei da Nelma Kodama, indiquei do senhor Carlos Rocha, de clientes do senhor Carlos Rocha. Essas contas que o senhor indicava no exterior não eram contas que o senhor controlava? Não. O que? A Odebrecht fazia o depósito nessas contas, então? Sim. E quem que lhe passava os reais aqui? Eu não sei, porque na verdade eles marcavam horário, o dia e horário, e sempre ia uma ou duas pessoas entregar esses valores no escritório. Esses valores eram entregues em espécie no seu escritório ou o senhor utilizava contas bancárias para receber esses valores? Esses valores eram entregues em espécie no meu escritório. O senhor já tratou dessas contas, dessas empresas, a MO Consultoria, RCI Software e Empreiteira Rigidez? Só no consórcio Coneste que eu recebi parte do comissionamento através dessas empresas. Essas empresas eram empresas que o senhor utilizava? Sim. Essas empresas não tinham atividade real? Não. E o senhor mencionou do Coneste que o senhor recebeu parte, mas essa parte era da Odebrecht ou essa parte era da outra empreiteira? Essa parte era da OS. E o senhor recebendo os valores em espécie no seu escritório, como o senhor fazia para fazer os repasses, por exemplo, ao PP ou ao senhor Paulo Roberto Costa? Paulo Roberto Costa entregava isso no Rio de Janeiro. Muitas vezes ele pedia para entregar para o GNU, para que entregasse a ele, ou às vezes direcionava para que entregasse ao genro, que entregasse a ele, ou muitas vezes ele recebia isso pessoalmente. Do Partido Progressista eu mandava para Brasília, ou muitas vezes para o estado e a cidade casa dos líderes que comandavam o partido. E o senhor mencionou também que parte dos valores o senhor recebeu diretamente em espécie da Odebrecht, é isso que eu entendi? Sim. Eles entregavam daí no escritório? Eu não sei se eram pessoas deles que entregavam. Alguém chegava no escritório e entregava esses valores. O senhor lembra quem fazia essas entregas? Não. O senhor também ia receber esses valores na Odebrecht? Não. Eu nunca fui na Odebrecht retirar nenhum valor. Ou em algum local? Também não. Por indicação deles? Também não. Eles sempre que levavam lá? Sim. E para essas operações era feito alguma espécie de contrato, alguma coisa? Não. Não? Não tinha contrato. Quando o senhor foi ouvido no inquérito, foi-lhe mostrado alguns extratos de uma conta chamada, em nome de uma offshore, chamada RFY. O senhor se recorda de ter visto esses Sim, me recordo. extratos? Esses extratos se encontram aqui nos autos no evento 3, anexo 220. Eu vou lhe mostrar novamente extratos dessa conta RFY no Standard Chartered Bank.
No depoimento que o senhor prestou no inquérito, o senhor identificou algumas operações. O senhor mencionou a operação 16/12/2009 de $480 mil, 18/12/2009 $320 mil, 10/3/2010 $400 mil e 15/3/2010 $350 mil. O senhor identificou essas operações como sendo provenientes da Odebrecht ou da Braskem. O senhor se recorda disso? Me recordo e confirmo. E como que como que o senhor identificou, assim, essas operações são delas, porque não poderiam ser de outras empreiteiras? O que levou o senhor a fazer essa identificação? Porque, na verdade, eu pude identificar que esses valores veio da Odebrecht e da Braskem por conta de que esta conta RFY, que na verdade era do Leonardo Meirelles, dificilmente eu indicava essa conta para um terceiro pagar ou para uma outra empreiteira pagar. Então, eu me lembro muito bem que esta conta eu indiquei para que a Odebrecht e Braskem pagasse. E o senhor sabe me dizer se essas operações são da Odebrecht ou se são da Braskem? Olha, eu lembro que houve recebimentos que a Braskem fez, pagamentos que a Braskem fez e que a Odebrecht também fez, mais ou menos na mesma época. Então, portanto, eu não pude dizer se era direcionado da Braskem ou da Odebrecht, mas que com certeza era de uma das duas empresas. O senhor pode me esclarecer agora a sua relação então com a Braskem? Na verdade, a relação com a Braskem ela vem de 2006 por conta do seu José Generi, que me apresentou Alexandrino para que na época eu pudesse receber alguns valores que então a Braskem estava doando ao Partido Progressista. E aí então criou esse relacionamento com a Alexandrino e com a Braskem. Alexandrino Alencar? Alexandrino Alencar. E isso começou em 2006 e foi até quando aproximadamente? Olha, depois o seu José faleceu e aí eu que fiquei neste contato com o Alexandrino e o partido. Na verdade, eu continuei e dei sequência ao andamento e até quando desses valores. Mais ou menos a Braskem efetuou esses pagamentos? Eu acho que o último pagamento deve ter acontecido em 2011, começo de 2012 pode ser. E nesses pagamentos feitos pela Braskem, isso também beneficiava o senhor Paulo Roberto Costa? Olha, na verdade o Partido Progressista tinha um compromisso com o Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse, 30% ele mandaria para o Paulo Roberto. E assim eu fazia. Então, desses valores que a Braskem repassava ao senhor, parte também ia para o Paulo Roberto Costa? Ia para o Paulo Roberto Costa por conta de que o partido tinha um compromisso com o Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse repassaria 30% ao Paulo Roberto Costa. Na Braskem, com que executivos o senhor teve contato? Eu tive contato só com o Alexandrino. O senhor tratou diretamente com ele esses assuntos relativos a esses pagamentos? Na verdade, eu tratei com ele relativo a esses pagamentos, mas sempre tinha a situação de que não era ele que decidia, e sim o presidente da Braskem. No primeiro momento era o Gradim e no segundo momento, se eu não me engano, o José Carlos. O senhor teve contato direto com os presidentes? Nenhum dos dois.
Mas eu não entendi, o Alexandrino lhe dizia que ele tinha que obter autorização ou alguma coisa? Sim. Sim. Para esses pagamentos? Para que ocorresse essas doações. E esses pagamentos, o senhor menciona doações, mas essas são comissões também, a semelhança do que eram os pagamentos da Odebrecht no caso das obras? O senhor pode me esclarecer? O Alexandrino sempre tratava isso como uma doação. Ele nunca tratava isso como uma propina, né? Nós entendíamos que era como propina, mas a empresa sempre